Em uma partida cheia de emoções, o São Paulo garantiu sua vaga na próxima fase da Libertadores, eliminando o Atlético Nacional nos pênaltis. E o mais curioso foi notar como o Crespo organizou o time e corrigiu muitos pontos que acabaram sabotando a atuação do São Paulo no jogo de ida. Inclusive fiz uma análise detalhada do jogo de ida, se você não viu, vale a pena dar uma olhada. E com essas correções, o São Paulo jogou muito melhor, conseguiu abrir 1-0 no primeiro tempo, criou outras grandes chances, mas algumas mudanças ali na segunda etapa, tanto de postura quanto até mesmo substituições na equipe, quase custaram a vaga pro tricolor paulista. E como não poderia ser diferente, alguma mudança na saída de bola do São Paulo a gente veria no jogo de volta, afinal de contas, esse foi o principal ponto que sabotou o volume de jogo ofensivo da equipe e uma das principais jogadas que já vem se desenhando aí com o Crespo. Tô aqui com praticamente o primeiro lance do jogo, 36 segundos de jogo, era uma cobrança de lateral aqui do São Paulo, a bola fica viva aqui em disputa. Agora o ponto importante é o seguinte, né, o São Paulo vai conseguir conectar essa primeira saída de bola, esse é o mais importante. E já fazendo aqui o destaque para um jogador que melhorou demais a sua performance nessa partida, principalmente desafogando essa saída de bola, que é justamente o André Silva, que ele vai conseguir então sustentar essa saída, e o time do São Paulo vai conseguir escapar aqui pelo lado esquerdo do ataque. Isso era muito importante, essa transição aqui, conectando corredores. A bola vai chegar aqui na esquerda com o André Silva, ele já vai tentar um cruzamento. Agora dá uma olhada na situação aqui, na inversão da jogada. Por isso que eu falei sobre a questão de conectar corredores. O São Paulo conseguia criar superioridade numérica pelos corredores laterais. Tem vários lances aqui pra gente entender isso. Por isso tem uma situação aqui de 2 contra 1 pra cima do lateral esquerdo aqui do Atlético Nacional. O Bobadilla recebe ali, ajeita pro Cédric Soares, ele devolve pro Bobadilla que tenta a finalização e na sobra o Rodriguinho também ainda tenta pegar ali o rebote, mas o São Paulo acaba desperdiçando essa grande chance. Mas de qualquer maneira, boa jogada de construção rápida do São Paulo, já foi um alento aí pro torcedor são paulino, porque no primeiro jogo de fato esse cenário foi bastante sofrido. E logo na sequência, escanteio, desdobramento direto daquela jogada boa, e o São Paulo vai conseguir fazer o seu primeiro gol, e uma jogada interessante, né, os jogadores ficam aqui na segunda trave, com bastante espaço ali pra atacar, então eles não ficam aqui, por exemplo, já dentro da pequena área, ou no bico ali da pequena área, bastante espaço aqui pra correr mesmo, né, são 3 jogadores aqui na segunda trave, e mais o Luciano, se não me engano, fazendo uma movimentação aqui pra escapar na primeira trave. O importante é o seguinte, né, porque que funciona bem esse tipo de jogada contra esse tipo de marcação? O Atlético Nacional faz predominantemente uma marcação individual, tem apenas 2 jogadores que estão marcando ali a zona, né, tem um zagueiro aqui central e tem um jogador a mais aqui na primeira trave. No restante da área, marcação individual pura, né, então se você tem bastante espaço para se deslocar, pode ser uma excelente oportunidade para você conseguir se desmarcar. E o São Paulo consegue desmarcar 2 jogadores, o Alan Franco aqui na primeira trave e lá na segunda o André Silva. Então sai a cobrança, o Franco desvia na primeira trave e lá na segunda André Silva consegue fazer o gol do São Paulo aos 2 do primeiro tempo. Outro ponto importante, o São Paulo abriu mão de pressionar alto com muita intensidade, então o time ficava mais em bloco médio, já mais pronto para ir pro bloco baixo e tentando sempre escapar nessas transições mais rápidas. Agora teve uma mudança de posicionamento, porque o time ficou bastante em bloco baixo, a gente pôde notar essa grande mudança em relação ao jogo de ida. Lá no jogo de ida a gente tinha então o Bobadilla e o Marcos Antônio um pouco mais recuados aqui, né, como jogou o Alisson ficava fazendo aqui as costas aqui desse primeiro combate do São Paulo, né, e nessa partida como jogou o Rodriguinho, muitas vezes o Rodriguinho então ele recuava um pouco mais e liberava o Bobadilla para caçar um pouco mais na direita, o Marco Antônio mais um pouco pela esquerda. Então na prática o que aconteceu foi que aqueles espaços aos lados dos meio-campistas que a gente tinha visto aqui na análise anterior foram bem minimizados, né? Por isso que o time do São Paulo tá marcando aqui bem pela direita, né? Bola coberta, e o Marcos Antônio tá um pouco mais aberto aqui pela esquerda e não tá tão fechado assim, não tem aquele buraco que acabava acontecendo aqui, que o Cardona procurava espaço aqui, o próprio Roman ou o Rinestrosa recuando por ali, mas de fato era uma região que o Atlético Nacional jogou bastante lá no jogo de ida, né? E nesse jogo de volta, por mais que o time tente jogar por aqui, dá uma olhada como o Marcos Antônio já avança aqui pra cobrir a bola, justamente porque o Rodriguinho baixando um pouco mais que o Alisson acaba liberando, então ele tem mais liberdade pra caçar um pouco mais aberto. E no restante o cenário, marcação encaixada, né? 4 contra 4 aqui, sobra na linha defensiva, então diferente de quando o São Paulo conectava corredores, o Atlético Nacional não gerava nenhum desencaixe, nenhuma superioridade numérica, isso faz toda a diferença, porque mesmo que o time tivesse mais volume de jogo ali no campo de ataque, o time sofria bastante pra tentar criar jogadas com potencial de perigo um pouco maior, mas claro que algumas vantagens começaram a aparecer. Uma delas era o Rinestrosa pra cima do Enzo Dias. Ele acabou levando vantagem ali nos confrontos individuais, como é o caso aqui desse lance, ele já domina tirando, deixa o Enzo ali pra trás, já vai tentar fazer uma jogada de infiltração, mas a zaga do São Paulo consegue neutralizar. Mas pensando nos encaixes, nos duelos individuais que essa partida ofereceu, então por conta dos posicionamentos, Rinestrosa versus Enzo Dias acabou então favorecendo o time do Atlético. Mas claro que é bom reforçar que eu tô falando aqui do time do Atlético com a bola. Quando o São Paulo tem a posse de bola, a gente vai ver aqui outros lances, essa situação acaba se invertendo, essa situação de vantagem vai se inverter. Mas aqui mais um lance aqui de posse de bola do Atlético Nacional, o Roman vai fazer a cobrança aqui do lateral. Agora o importante aqui é o seguinte, né, uma outra vantagem que começou a aparecer bastante foi o Morelos, né, deu bastante
bastante trabalho ali para a defesa do São Paulo, sustenta muito bem, né? Jogador forte, fazia muito bem o pivô, e principalmente quando ele acabava sendo caçado pelo Sabino, né? Contra o Franco ele acabava um pouco mais travado, mas levou vantagem também em algumas jogadas, mas definitivamente foi um jogador que deu muito trabalho ali para os 3 zagueiros do São Paulo. Agora, nesse lance, ó, de novo, dá uma olhada quem vai escapar livre aqui pela direita, ó. Hinestrosa escapando aqui do Enzo Dias mais uma vez. Então, por conta do Morelos conseguir fazer a sustentação ali, né? Segurou bem a posse de bola, conseguiu dar prosseguimento na jogada, o Hinestrosa escapa aqui. E agora aqui, a grande vantagem de você jogar com 3 zagueiros, né? Um zagueiro sobrando, né? Ter sobra na linha defensiva. Olha como o Franco vai conseguir caçar aqui e vai conseguir fazer muito bem a cobertura ali do Enzo Dias. Neutraliza uma boa jogada aí com bastante potencial do Atlético. Mas definitivamente, né? Um cenário que gerou bastante vantagem aí pro São Paulo, diferente do jogo de ida, foi nessa saída de bola. O Atlético Nacional tentava subir o bloco de marcação, principalmente depois que sofreu o gol natural, né? O time marca muito melhor em bloco médio e bloco alto, inclusive. O Atlético Nacional é um pouco mais vulnerável, digamos assim, quando tá mais em bloco baixo, em organização. Nessa situação onde tá um pouco mais bagunçado, jogo de transição, jogo mais físico, geralmente o Atlético Nacional tende a levar vantagem. Levou muita vantagem em cima do Bahia, levou vantagem em cima do Inter. E nesses duelos aqui, principalmente ali no meio de campo, né, quando o Morelos recuava, nessas disputas físicas, o Atlético Nacional acabava levando vantagem. Agora, ponto importante aqui pra gente esclarecer um pouco por que o São Paulo criava vantagem também. São vários cenários interessantes. Primeiro, como o Rodriguinho ele começava um pouco mais espetado na linha defensiva, quem começava marcando ele, né, quando o posicionamento ajustava, era um dos zagueiros. Aqui é um zagueiro esquerdo que tá caçando ele. Então, nas vezes que ele recuava, geralmente ele recuava aqui até mais ou menos a intermediária, um dos zagueiros acabava caçando ele, né? Natural que também o lateral tá caçando bem alto aqui no lateral esquerdo do Atlético Nacional. Linha defensiva corre pro lado. Agora, o ponto importante é o seguinte, né? Se você pensar então no triângulo de meio de campo do São Paulo, esse posicionamento inicial do Rodriguinho, trazendo com ele um dos zagueiros, acabava sempre dando uma girada nesse triângulo, né? Dá uma olhada no triângulo aqui do Atlético Nacional. A gente tem mais recuado aqui o Campuzano, Zapata caçando um pouco mais alto, e o Cardona, né, que acaba sempre dando aquelas cochiladas na marcação, já tinha sido assim no jogo de ida. Por isso que o Bobadilla vai continuar livre, né, assim como lá no jogo de ida ele que jogou muito livre, né, os meio-campistas do São Paulo sempre conseguindo desencaixar a marcação. Ponto importante, dá uma olhada aqui na inversão da jogada, quem já vai escapar aqui nas costas do Hinestrosa. Por isso que eu falei que a situação se invertia, né, quando o São Paulo tinha posse de bola, olha o Enzo Dias já se mandando aqui nas costas do Hinestrosa, isso vai acabar então sobrecarregando os lados do campo, tanto pela direita quanto pela esquerda. O São Paulo vai ter a possibilidade de criar superioridade numérica. Por isso que as melhores jogadas do São Paulo no primeiro tempo foram assim, né? Conseguindo escapar pelo corredor central, onde tinha superioridade numérica, conectando em um dos corredores e depois tentando finalizar lá na inversão da jogada, como é o caso desse lance, ó. É o Cédric Soares que vai tentar cabecear essa bola, pega bem ali, mas acaba cabeceando no meio do gol. Boa defesa aí do Ospina, mas mais uma bela jogada aí do São Paulo construindo desde a defesa. E mesmo nas vezes que o Atlético Nacional conseguia avançar o bloco de marcação e encaixava a marcação, como é o caso aqui desse lance, dá uma olhada como não tem nenhum jogador do São Paulo livre ou com muito espaço, muitas vezes essa marcação conseguia se ajustar e encaixar. Agora, como o Atlético Nacional tenta igualar, ou seja, 6 marcando 6, o que acontece para cima da linha defensiva? Você acaba ficando sem sobra, faz parte então do modelo de jogo do Nacional. Agora o São Paulo vai tentar sair na bola mais longa e mais uma vez o André Silva vai conseguir aparecer muito bem para sustentar de novo essa bola mais esticada, diferente do jogo de ida. Agora o segundo ponto importante, não só a atuação do André Silva conseguindo receber essa primeira bola, era ter o Rodriguinho sempre pronto para atacar o espaço e receber essa segunda bola. Então o André Silva já vai na bola pronto para dar um tapa aqui no espaço vazio para o Rodriguinho atacar um pouco mais por dentro. O São Paulo fez muito essa jogada e funcionou muito bem, principalmente quando o Rodriguinho não abaixava tanto assim, né, não recuava ali se apresentando pro jogo. E de novo o São Paulo vai conseguir escapar pelos lados do campo com possibilidades de fazer uma jogada de finalização. O André Silva aqui toma a decisão correta, né, mas acaba que a janela de oportunidade se fecha ali, mas esse cruzamento ali nas costas da defesa definitivamente é o que manda o figurino nessas situações. Mas uma boa jogada aí do São Paulo, 13 do primeiro tempo. E claro, como não poderia ser diferente, o desencaixe de marcação principal pelo corredor era em cima do Cardona mais uma vez. Aqui dá uma olhada como ele começa marcando aqui o Marcos Antônio, mas o Marcos Antônio nem vai fazer muito esforço, né? Só vai dar um trotezinho ali pra frente e já deixou o Cardona pra trás, vai aparecer completamente livre, desafoga a saída de bola aqui do São Paulo. De novo, atenção aqui o Enzo Dias escapando nas costas do Marino Hinestrosa, que de novo para gerar aquela superioridade numérica aqui pelo corredor lateral, o Luciano caindo por aqui. E se a gente olhar pelos dois corredores, ó, não é replay, é a mesma situação, né? Tanto na direita quanto na esquerda, o São Paulo pode criar superioridade numérica para cima dos laterais, mas aqui o Marcos Antônio acaba tomando a decisão errada, né? Entre trabalhar a bola um pouco mais pela direita, onde poderia colocar o Cédric atacando aqui o espaço, de novo aquele cruzamento nas costas, né? Teria muito mais potencial, e acaba arriscando um chute aí da intermediária.
manda pra fora. Na minha visão, o jogo acabou se desenhando muito bem pro São Paulo no primeiro tempo, né? E tem tudo a ver também com a forma como o time se defendia. E essas vantagens acabaram se confirmando aí pro segundo tempo. E o ponto importante, que eu já falei aqui no começo da análise, era a própria organização do meio de campo, né? Não teve uma mudança tão drástica assim, mas um pequeno ajuste de posicionamento já tapa o buraco, né? O Atlético Nacional também é uma equipe que tenta conectar os corredores. E principalmente lá no jogo de ida, o time atacava pela esquerda em um primeiro momento e tentava conectar na direita, onde ficava aquele buraco ali, onde o Cardona, o Roman atacava por ali, o Rinestrosa recuando. Nesses três jogadores que são sempre muito fortes nesse tipo de jogo. E o São Paulo fazendo essa linha de três jogadores, então, acaba então, além de você ter os alas caçando um pouco mais alto, quando os pontas baixam, você tem os meio-campistas, né? Por isso que o Rodriguinho tá aqui interrompendo então a linha de passe aqui com o Cardona e também possivelmente as inversões. Então o São Paulo conseguiu proteger muito bem. Então, por mais que o Atlético Nacional avançasse pelo lado do campo, tinha muita dificuldade de conseguir conectar o lado esquerdo com o lado direito. No começo do segundo tempo, o sistema de marcação do São Paulo funcionou muito bem. Por mais que fosse uma estratégia um pouco mais reativa, de ficar um pouco mais esperando que o Atlético Nacional ia tentar fazer com a bola, o time se organizava no 5-3-2, mas claro, sempre promovendo ali os encaixes, né? Por exemplo, nesse lance aqui, como é uma bola recuada, dá uma olhada na postura do Rodriguinho, como ele vai avançar aqui, o time já vai se organizando para tentar manter a bola coberta e recuperar a posse de bola. Então, por mais que seja um posicionamento e paciência, tinha sim bons gatilhos de pressão ali para tentar recuperar a posse de bola, né? Não ficar só esperando o Atlético Nacional avançar em campo e tentar uma jogada de finalização. Por exemplo, dá uma olhada como as linhas de passe para frente não estão disponíveis, né? Inclusive até mesmo o Morelos que tá recuando aqui, né, se apresentando pro jogo para tentar desafogar. Olha como o Franco tá caçando bem alto ele aqui para manter essa linha de passe interrompida. Até voltar aqui um pouquinho o lance, só que você vai perceber que o Campuzano, ele até levanta a cabeça ali, né, arma para fazer o passe, mas ele percebe então o Franco caçando mais alto, desiste de fazer o passe, dá um tapa ali pro lado. Nesse momento o São Paulo então leva o Atlético Nacional pro corredor lateral e aí sim ativa o gatilho de pressão. Dá uma olhada como existem 4 contra 4 nesse momento, né? O time do Atlético Nacional já não tem mais superioridade numérica. E quando então essa bola vai pra frente, olha a postura aqui do Luciano. Antes mesmo da bola chegar aqui no Zapata, olha como ele já tá se projetando, porque ele sabe que essa é uma linha de passe que possivelmente será acionada, porque ele já tá se projetando ali, ó. Com isso a bola fica quente, né? A bola fica quente, o São Paulo consegue recuperar a posse de bola. Então, não só se defendendo ali em bloco baixo, mas também organizando, levando o Atlético Nacional pro corredor lateral, para daí sim ativar o gatilho de pressão, recuperar a posse de bola e já tentar uma jogada de contra-ataque. E aí, pouco antes do minuto 60, o Crespo fez uma alteração que acabou mudando bastante a característica ali do meio de campo, porque ele sacou o Rodriguinho, colocou o Lucas para fazer a do Rodriguinho. O Lucas claramente entrou aqui para atuar ali mais pela esquerda e um pouco mais recuado, né? Ele não ficava à frente aqui junto com o Luciano e o André Silva. Isso, na minha visão, acabou sendo determinante, porque por mais que o Lucas recompusesse ali o meio de campo, em alguns momentos ele não recuava tanto assim e claro que também muda a característica, né? Até nos momentos que ele estava posicionado, muda um pouco a pegada de marcação, a leitura para fazer a interceptação. Ele é um jogador que tem muito mais explosão, muito mais qualidade com a bola no pé do que propriamente recuperando a posse de bola, principalmente de um time tão forte e rápido quanto esse do Atlético Nacional. Então dá uma olhada, os três meio-campistas, né? É o Lucas que tá aqui, o time do Atlético Nacional vai conseguir avançar aqui pelo lado esquerdo. Dá uma olhada quando o São Paulo baixa, como o Lucas ele não vai recuar, vai ficar um pouco mais adiantado aqui. E aí começou a aparecer aquele mesmo espaço que aparecia no jogo de ida, né? O Atlético Nacional começou a tentar criar superioridade numérica aqui pelo lado direito. Ó, o Lucas aqui não recompôs, o Atlético Nacional encostando aqueles três jogadores ali pela direita e de novo avançou pela esquerda, vai tentar conectar o corredor. E foi dessa maneira que o Atlético Nacional conseguiu levar perigo pela primeira vez ao gol do São Paulo, minuto 61. A Rinestrosa vai arriscar de fora da área e no rebote, quase o Morelos completa ali. Rafael faz uma excelente defesa e começa a salvar o São Paulo, né, nessa primeira boa defesa. Ó, separei um lance aqui pra você ver, ó, o Lucas ele tá mais recuado, mas dá uma olhada como ele vai avançando ali, mas ele vai mais andando, né? Ele nem tá mapeando as costas dele pra entender as linhas de passe que estão disponíveis, né, que podem ser acionadas, ou seja, não tá tão de olho assim na interceptação. Claro, faz parte da característica individual do jogador, né? Pra mim o que acabou chamando um pouco a atenção foi o Crespo colocar ele ali, na linha do meio, principalmente em um lugar onde o Atlético Nacional é muito forte no ataque, né? E quase acabou custando a classificação, porque além daquela jogada, teve essa aqui que teve bastante potencial também. Na verdade, essa aqui é a jogada que vai acabar terminando no pênalti. Mas são duas vantagens aqui que a gente já havia visto, né? Então, esse passe aqui vai conectar com facilidade por conta da mudança da característica individual do jogador que tá dando aqui o primeiro combate, né? Não é mais o Rodriguinho, não é mais o Marcos Antônio, agora é o Lucas. Esse é o primeiro ponto, então conecta, passa do lado dele ali. Segundo ponto, né? O Morelos ali conseguindo sustentar, né? Faz bem o pivô, mas ele acaba nem encostando na bola, né? A bola vai sobrar livre pro Rinestrosa, que tá escapando ali do Enzo Dias, né? Mais uma vez ele conseguindo levar vantagem nesse duelo individual. Ele invade a área, dá um tapa pra trás pro Morelos e o Enzo Dias ainda chega atrasado ali, pega a perna do Morelos, pênalti pro Atlético Nacional, vaga em risco aí pro tricolor. Pênalti que o Cardona não bateu, deixou pro Morelos e o Morelos não perdoou, bateu bem demais, né? Pouca distância, perna direita na bola, bateu, fuzilou rasteiro ali, empate Nacional aos 70.
80. E na comemoração teve aquela confusão ali, amarelo para cada lado, amarelo pro Cardona, ele já tinha amarelo, acabou sendo expulso. Então São Paulo ainda teria aí mais de 20 minutos para conseguir fazer o seu segundo gol. Eu vou até pegar aqui o gráfico de efetividade geral pra gente dar uma olhada aqui depois do que aconteceu. Ó, o Atlético Nacional empata aqui, ó, inclusive perdeu duas grandes chances, né? E depois da expulsão, olha como o São Paulo teve um volume grande de jogo aqui, né? Chance clara de gol, teve aquela infiltração do Ferreirinha driblando todo mundo, finalizando praticamente na pequena área. Teve aquele cruzamento que o Luciano finalizou, depois dividiu, a bola passou muito perto ali. Por muito pouco o São Paulo não conseguiu chegar ao seu segundo gol ainda no tempo regulamentar, sem depender dos pênaltis. Mas claro que o Atlético Nacional também criou uma grande chance aqui, uma jogada de novo que o Morelos consegue sustentar bem a posse de bola ali, e o time quase finalizou lá na cara do Rafael, né? Essa linha do tempo vai mostrar bem, ó, como o São Paulo teve um bom volume aqui, boas oportunidades, mas o Atlético Nacional teve uma jogada um pouco mais isolada ali, que quase acabou custando a classificação aí pro São Paulo. E nas cobranças de pênalti, o São Paulo conseguiu garantir sua vaga, mas eu não vou trazer a análise das cobranças de pênalti nesse vídeo. Se você quiser que eu faça essa análise, deixa aqui nos comentários para eu saber, e possivelmente eu trago aqui os detalhes, porque analisar pênaltis é sempre bem interessante, a gente já fez isso aqui no canal e sempre rende bastante. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.